Meus irmãos queridos, minhas irmãs queridas, dia de São Francisco de Assis, o pobrezinho, o irmão universal. E aqui estamos reunidos na força da palavra de Deus, que orientou toda a vida de Francisco e é aonde nós podemos buscar a luz para orientar os nossos passos. Sejam muito bem-vindos, muito obrigado por estarmos nesta bonita corrente, nesta bonita ciranda, que no centro tem a palavra que se fez carne, Jesus Cristo, e é Ele que nos ilumina pela força do Espírito e que nos leva ao Pai. Muito obrigado mesmo pelos seus comentários, pelos seus compartilhamentos, por fazer chegar esta simples produção que tem por intuito levar adiante, proclamar, anunciar e principalmente celebrar, experienciar, vivenciar a palavra de Deus. Nós continuamos o caminho de Jesus, com Jesus e os discípulos para Jerusalém. Começamos ontem no versículo 51 do capítulo 9 e seguiremos até o capítulo 19, versículo 28. Isso compreende mais de um terço do Evangelho de Lucas. E é nesta caminhada, é nesta jornada dos discípulos de Jesus para Jerusalém que ele vai ampliando, vai aprofundando o seu ensinamento, as orientações, como é que precisa ser a caminhada de cada um e de cada uma dos seus seguidores. Ontem nós víamos que ele entrou na Samaria, não foi bem recebido, os discípulos já queriam mandar fogo do céu, ele não entra nessa dinâmica da violência, pelo contrário, ele segue adiante e assim como foi lá na Galileia, que ele havia chamado 3 por primeiro, Pedro, Tiago e João, agora neste trecho que nós temos hoje, do capítulo 9, versículos 57 a 62, eles estão caminhando, porque é sempre o movimento, a tal ponto que depois da ressurreição, primeiramente nós seremos reconhecidos como discípulos do caminho, eles vão nessa trilha em direção a Jerusalém, vai aparecer mais 3 novos discípulos, que não têm nome. Lembramos que quando não tem nome, é para que nos sintamos envolvidos no texto. Então, esses 3 novos discípulos, 2 se apresentam a Jesus de uma maneira, por assim dizer, espontânea. E um deles recebe o convite de Jesus para segui-lo. O 3 na Bíblia é sempre perfeição. Então, se nós queremos, se nós quisermos, se nós assumimos a vocação de discípulos, precisamos ir por esse caminho. Se irmos por esse caminho com estas orientações, nós estamos buscando e nos aproximando sempre mais da perfeição. Os 3, para cada um, eles têm uma frase muito forte. O primeiro, ele diz para Jesus: eu te seguirei para onde quer que fores. É aquele discípulo da espontaneidade, do impulso, do ímpeto. Mas Jesus precisa dizer para ele e diz para todos nós aquela célebre frase: as raposas têm tocas, os pássaros têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem nem sequer uma pedra para repousar a cabeça. Essa frase, usando esta comparação, quer lembrar para nós que no caminho, na dinâmica da caminhada, nós precisamos ter presente a itinerância. Não dá para fincar raízes a não ser em Cristo. O discípulo é sempre aquele que caminha, que está sempre em saída, como diz o Papa Francisco.
E nessa jornada é preciso ter presente as consequências do discipulado e, entre elas, as exigências de desprendimento, de desapego, de despojamento, porque esse não ter uma pedra para reclinar a cabeça significa viver na simplicidade. O discípulo de Cristo não é aquele que acumula, porque tudo que é acúmulo pesa, tudo que é demais adoece. O discípulo de Jesus é aquele que confia radicalmente na providência de Deus. O segundo novo discípulo recebe um chamado. É Cristo que diz: segue-me. E ele dá aquela desculpa bem interessante: deixe-me primeiro enterrar meu pai. E Jesus vai responder com um provérbio, com um ditado popular, dizendo: deixe que os mortos enterrem seus mortos, mas você vai anunciar o reino primeiro, o reino de Deus. Esse modo, esse estilo de Jesus falar, primeiramente quer lembrar que quem se faz discípulo, discípula, entra num caminho que agora o faz membro de uma nova família, a família dos irmãos e irmãs de Jesus, daqueles que ouvem a palavra e a colocam em prática. Esse romper laços é impossível, porque todos nós temos vínculos familiares, sejam com pessoas do sangue ou sejam com pessoas que o nosso coração foi assumindo. Então, mais do que romper, Jesus nos convida a alargar. É uma nova dinâmica que não se reduz mais ao sangue, ao sobrenome, à nacionalidade, à raça, mas sim e principalmente e primeiramente na fé que professamos em Cristo Jesus, morto, crucificado, ressuscitado, vivo no meio de nós. Então, quando ele diz: deixa primeiro enterrar meu pai, e Jesus responde: deixa que os mortos enterrem os mortos, ele está nos desafiando, para aquele que recebeu o convite e para nós, a deixarmos para trás aquelas coisas que não prestam, a não ficarmos apegados a sentimentos, a acontecimentos, porque o caminho é para frente. Nós poucas vezes vamos retroceder para avaliar, para pegar o caminho correto, mas o caminho é sempre para frente. O nosso passado serviu de escola, mas nós temos o presente que determina o futuro. E o terceiro novo discípulo, ou então nós, os discípulos de Jesus, quando nós escutamos essa palavra tão forte de Jesus dizendo que quem põe a mão, ele diz: eu te seguirei, mas deixa primeiro despedir-me dos meus familiares. De novo, Jesus está pedindo, nos colocando diante desse alargamento da família. Se lá era não ter o limite da família e cuidar da vida, aqui nós temos o alargamento dos relacionamentos, agora somos todos irmãos, somos todos filhos de Deus no Filho Jesus e principalmente precisamos estar firme. Quem contou, eu não peguei esse tempo, somente vi, era muito criança, porque o arado é um instrumento muito pesado, mas precisa ficar firme e olhar para frente, porque se olha um pouquinho para trás, já entorta aquele risco, aquela linha que era feita para a plantação. Então, quem vai à nossa frente é Cristo. Se nós olhamos para trás, corremos o risco de perder ele que vai à nossa frente, de não colocá-lo em primeiro lugar. Sabe, meus amigos, nós precisamos também ter presente que ao seguir Jesus estamos indo em busca da vida eterna, da vida em plenitude. Esse é o caminho, essa é a recompensa.
E para fazermos esse caminho, portanto, tendo presente em 3 palavras, nós podemos e devemos dizer que o caminho do seguimento de Jesus é de liberdade, não de libertinagem, de liberdade. Nós somos livres. O Senhor nos quer disponíveis, não quer ninguém obrigado, forçado. Disponíveis, liberdade, disponibilidade, leveza, porque ele não quer ninguém pesado no sentido de entender a religião como algo de desobriga ou sentir-se triste, rancoroso, nervoso. Não, o Senhor nos quer felizes, porque a fé, inclusive felicidade, começa com fé, não é verdade? Não é assim que a gente ouve no ditado? E a terceira palavra muito forte, compromisso. Colocar a mão no arado significa comprometer-se. Colocar-se inteiramente nesta estrada, que nós temos a companhia de todos os discípulos de Jesus, não é uma estrada que fazemos sozinhos, e principalmente nós temos a companhia de Jesus, que é o verdadeiro caminho. O que nós vamos nos desprender? Quem é que vai entrar no círculo da fraternidade que temos? Onde é que a vida está precisando de maior defesa nos nossos dias? Deixemos que essa palavra seja o fermento e que ela nos ensine sempre e cada vez mais. Eu tenho aqui, trouxe hoje a imagenzinha de Nossa Senhora Aparecida e do ladinho tem São Francisco. Essa imagenzinha me acompanha há muitos anos. Gosto por demais. Peçamos que o Poverello nos ensine a sermos instrumentos da paz. Deus te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Se você puder, se você quiser, compartilhe este vídeo. Nós ficamos muito felizes com isso e principalmente a palavra de Deus poderá chegar a outras tantas pessoas e tocar tantos corações, impulsionando-os na missão. Um abraço e até amanhã. Tchau, tchau.